Pronto. Opa, glória a Deus. Aleluia. Shalom aí, pronto. Shalom, meu irmão. Shalom, vai ser, mano. Paz, Shalom, meu meu querido. irmão. Glória a Deus por tudo. Sejam todos bem-vindos. Amém. Deixa eu mandar aqui os aviãozinhos. Fica aí para o pessoal, fazer um convite pessoal para participar. Viu? E Tô mandando aqui os aviões. fazer essa interação hoje aqui. Todos que estão aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Todos estão nos vendo muito bem, nos ouvindo também, muito bem. Estão? Tô ouvindo sim. Sim, tô ouvindo. Glória a Deus por isso. Para vocês que estão chegando aí agora, tenha nessa noite esse tempo precioso para conosco aqui. Para quem não nos conhece, meu nome é Gilvan Bonfim, e nessa noite nós temos aqui nossos irmãos abençoados, homens de Deus. Deus tem sempre levantado e proporcionado na vida de cada um essa graça de estarmos nos movendo em Deus para realizar nesse tempo aquilo que está no coração do Senhor. Eu quero agradecer a Deus nessa noite, em primeiro lugar, por Ele estar nos proporcionando esse tempo precioso e também louvando a Deus pela vida do Marcinho, Mazo Teles, você que ainda não conhece nosso irmão abençoado, nosso irmão congrega também, lá no Ministério Internacional de Shalom, os nossos pastores, pastor Juliano, pastor Ail, os bispos, bispo Jucimar e bispa Eliana, são a nossa cobertura espiritual, e nós estamos aqui esta noite para glorificar o nome de Jesus por esse tempo maravilhoso. Também está conosco aqui o nosso irmão e querido amado Márcio Menezes, outro homem de Deus que tem se exposto nesses dias, colocado seu coração em obra, e Deus tem ouvido. Então, estamos debaixo dessa dispensação do Pai, e Deus seja louvado pela sua vida, Márcio Menezes, que vai estar conosco aqui. E também o nosso irmão Joseval, esse irmão profeta de Deus, e foi uma bênção nas mãos do Senhor nesse tempo, se disponibilizado, e Deus ele chama a todos para estarem bem dispostos. E eu tenho certeza que essa dispensação de Deus Ele está encontrando aqui no vida de cada um. E você que está entregando isso, esteja inundando esse aviãozinho aí para seus parentes, amigos, para que outras pessoas possam estar nos acompanhando aqui, sendo ricamente abençoadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui os irmãos entrando. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E nessa noite, nós temos um tema precioso, o qual Deus tem colocado em nosso coração durante esses dias, e tem tudo a ver com o que Deus ele almeja para nós, não é isso? Então, pregue o Evangelho no tempo e afora de tempo. Algo que nós precisamos, dia após dia, estar com isso entranhado em nosso coração, em nossa vida, porque isso vai fazer toda a diferença. E se nós estamos essa noite, é para tão somente através de algo que Deus tem colocado no coração de cada um aqui, para expressar aquilo que, através da palavra de Deus, o Senhor faz e continua operando nessa terra, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho é as boas notícias. O Evangelho é a coisa que faz a diferença na vida das pessoas. E nós temos a condição plena de cada um tem isso entranhado em seu coração, vai o esforço que está no coração de Deus. Porque esse Evangelho não alcançou. Esse Evangelho não foi transformado em vida. Esse Evangelho foi movido no coração de Deus para ser anunciado a tempo e a fora de tempo. Então, eu quero ler um texto fácil aqui, onde nós vamos nos basear, e depois eu quero tudo para os nossos irmãos aqui. A gente está interagindo e eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui. E durante a sua participação, eles vão estar falando aquilo que Deus tem proporcionado no seu coração a respeito desse tema. Amém? Diz assim no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Aí ele diz: toda palavra insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência a sua doutrina. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão santo ensino. Ao contrário, contudo, coceiras nos ouvidos, reunirão mestres com si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Amém? Eu vou ficar só por aí. Então, querido, nesse contexto aqui, olha, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase muito grande, trazendo uma dispensação para a vida do seu filho na fé, Timóteo, a qual ele exorta ao seu próprio filho na fé para que não deixe de pregar essa palavra, não deixe de estar constantemente pregando esse evangelho. E no contexto desse versículo, e você vai ler um pouco mais, você vai ver que o tempo todo ele está trazendo à tona a necessidade disso. Porque a realidade que se encontrava naquele momento, a igreja naquele momento, o mundo naquele momento, a circunstância que ele estava vivendo, teria que ter essa necessidade de estar constantemente pregando essa palavra. Porque a fé vem realmente pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se não for realmente anunciado o evangelho, pregado insistentemente, as pessoas elas vão passar ainda a credibilidade àquilo que elas estão aprendendo da parte de Jesus para ouvir aquilo que no mundo oferece. E é muito fácil você sair de um contexto onde Deus está chamando para uma realidade viva, onde a sua palavra traz eficácia na vida das pessoas, e de repente haver uma mornidão a ponto das pessoas desistirem do propósito real de Deus. E no primeiro versículo ele fala, porque no primeiro versículo ele fala que haverá um dia em que todos nós e toda essa terra irá passar por um julgamento. E nesse julgamento, esse tempo que nós estivermos aqui, nós temos a oportunidade de proclamar essas verdades de Deus para que realmente se haja uma abertura de entendimento, de mente, para que esse evangelho venha chegar aos corações das pessoas e elas ali sejam totalmente livres. Por isso há uma necessidade tão grande de nós estarmos pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso quer dizer oportunidades que nós encontramos em tempo e fora de tempo para que Jesus seja conhecido,
Jesus seja exaltado, sabe? Então, por que que Jesus, por que que Paulo ele escreve a Timóteo? Porque a vida de Timóteo foi um exemplo muito grande de perseverança, perseverança em relação a estar junto e iniciando essas duas obras. Timóteo foi avançado em uma evangelização de Paulo, sabe? Paulo, quando chegou ali em Listra, você vai ficar lá em Atos 16, Atos 14, Paulo faz uma viagem ali para pregar o evangelho naquele lugar, e ali houve um grande reboliço ali. Paulo foi até, ele foi cometido até de uma perseguição tão grande que pegaram Paulo e bateram em Paulo e deixaram ele quase morto naquela cidade. E o evangelho foi tão anunciado de uma maneira tão grande que Timóteo estava lá no meio daqueles que ouviram a palavra de Deus, sabe? E ele, por já ser uma pessoa já doada, desde novo, ele é ensinado pela sua mãe a respeito da palavra de Deus, ele aprendeu de forma bem dinâmica, bem clara, aquilo que Deus tinha para realizar através da sua vida. E Paulo, na segunda viagem que voltou a esse mesmo lugar, Paulo já encontrou Timóteo, já fervoroso no Espírito, porque ele tinha aprendido, o Evangelho chegou até ele, e agora ele estava replicando aquilo que ele aprendeu, e começou a fazer as viagens com Paulo, como companheiro desse Evangelho. Então, tudo que ele aprendeu de Deus, ele aprendeu com Paulo. Então, quando Paulo escreve para ele aqui, Paulo já sabia o filho que ele tinha feito através da fé, e tinha ele como grande espelho. E é tão importante isso nesses dias. Nós temos referenciais, e nesses referenciais de vida com Deus, nós continuamos a realizar a obra de Cristo de forma eficaz, de forma poderosa. A vida de Paulo foi um grande exemplo. Desde o princípio, foi chamado em todos os lugares que Paulo chegava, enfaticamente, Paulo ele anunciava esse evangelho poderoso de sinais, de produtos, de maravilhas. Esse evangelho de renúncia. Esse evangelho onde, por mais que ele sofresse, mas ele estava ali constantemente realizando a obra de Deus, não desistia em minuto algum. Amém? Eu vou ficar por aqui, para a gente não alongar, porque tem ainda os irmãos para poder falar. E diante desse tema e dessa breve abordagem, eu creio que todos aqui também procuraram ouvir da parte de Deus, falar o seu coração a esse respeito. E para edificar a nossa vida, a vida dos ouvintes, dos familiares deles, eu queria que vocês, nessa noite, começando pelo nosso querido irmão Mazinho, você tivesse uma breve abordagem a esse respeito. E eu tenho uma pergunta para você, que você, diante disso aí, você pudesse estar falando a esse respeito. A pergunta é: o que essa ordem ela representa para nós como Igreja de Cristo? Então, está com você, irmão Mazinho. Deixa Deus te usar. Boa noite. Graça e paz, amigos. Que bom poder estar aqui com vocês nesta noite para aprender um pouco mais, da palavra do Senhor, junto com esses homens de Deus aí, e sairmos daqui mais fortalecidos, Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos, nós geramos fé em nosso coração. Amém? E assim, baseado nessa pergunta da Igreja de Cristo, o que isso representa, eu creio que isso para nós representa uma renúncia, da nossa própria vontade, uma renúncia da nossa própria vontade para cumprir aquilo que de fato o Senhor colocou na vida de cada homem, e de cada mulher. Que eu sei que tem mulheres aí também nessa live, nos assistindo, e isso pode nos dar hoje, como igreja, um reconhecimento da forma do amor do Senhor, em tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós.
E quando nós compreendemos isso, nós não podemos ser negligentes, né, de levar essa palavra, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus, né? Lá em Romanos ele fala isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E lá em Romanos mesmo ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, quando a igreja compreende isso, onde ela estava inserida, né, antes de Cristo, e onde ela está inserida hoje, não tem como não levar esse evangelho. Porque Jesus, ele é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho que nos leva à salvação é Cristo. Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Amém? Amém. Então, assim, nós precisamos, nesses dias, né, ter isso firmado em nossos corações, né? Aquele que serve ao Senhor, um homem que é servo de Deus, que ele serve ao Senhor, ele precisa ter isso muito convicto dentro dele. E nós não podemos ser egoístas e querer isso só para nós, né? Nós não podemos querer isso só para nós. Porque a palavra vai nos dizer que o propósito de Deus é que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que verdade é essa? A verdade que nós já falamos aqui, a verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Não existe outra verdade. A verdade é Cristo. Aí a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, né? Então nós precisamos nesses dias, como igreja, reconhecer isso, né? Que nós temos um Deus poderoso que nos salvou, né, de um império, nos colocou em um rei, e nós precisamos estar convictos nisso, e precisamos transmitir isso para outras pessoas. Só que muitas das vezes, né, a gente pensa que isso é só por palavra. Nós sabemos que não existe outra maneira de uma pessoa gerar fé no coração a não ser pela palavra. A Bíblia nos diz isso. Olha, a fé, como o nosso irmão Gilvan já falou, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E também tem a passagem que fala aqui, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão, né, se não forem enviados? Então nós precisamos ter isso convicto no nosso coração, mas também nós precisamos ser referenciais. Nós precisamos ser exemplos, né? Não só com palavra, mas com as nossas atitudes. A Bíblia vai nos dizer que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então nós precisamos dar bons frutos. Nós somos testemunhas oculares de Cristo aqui na terra. E nós precisamos ter esses frutos do Espírito dentro de nós. Para que as pessoas possam ver, no momento de usar a palavra, claro, é preciso usar a palavra, mas é também preciso viver aquilo que prega, né? Nós não podemos simplesmente pregar e não viver. Nós precisamos pregar a palavra e viver essa palavra dentro de nós. Aí a Bíblia diz que os homens, se a gente for olhar no Sermão da Montanha, lá quando Jesus estava falando no Sermão da Montanha com os discípulos, né, e com algumas pessoas que estavam ali reunidas, ele diz algo interessante, ele diz assim, olha, não se pega uma luz e coloca ela debaixo de um cesto, mas a luz ela é pegada e colocada no alqueire, né, para que ilumine todo o ambiente, toda a casa, né, para que a casa seja toda iluminada. Só que tem no versículo 16, né, isso aí está lá em Mateus 5, né, 15, depois os irmãos aí podem ler, que estão acompanhando as lives, Mateus 5, 15 e 16. Aí lá no 16 ele diz assim, ó, assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e o vosso Pai que está nos céus seja glorificado. Então, quando as pessoas olham para nós e elas veem boas obras, elas glorificam a Deus. Elas falam, verdadeiramente ali está um Filho de Deus. Então, é preciso sim, nesses dias, pregar o Evangelho. É preciso sim, cumprir o ID do Senhor. Mas é preciso também que nós, com as nossas atitudes, né, com as nossas obras, demonstrem Cristo em nós.
Porque a Bíblia nos diz, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Aí o que é que a gente entende com isso? Cristo em nós é a esperança da glória. É que a glória lá, Deus Pai, Deus Filho, né? Os anjos, as hostes celestiais lá, Ele está contando com cada um de nós. A esperança lá do céu, lá da glória, é eu, é você, é cada um de nós aqui na terra. Então essa é a esperança lá de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse evangelho, os anjos queriam pregar esse evangelho. Mas Deus não deixou. Deixou para nós, os filhos dos homens, né? Então nós precisamos nesses dias realmente cumprir esse ide do Senhor, esse chamado que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Mas precisamos também ter obras que demonstrem de fato que nós somos filhos de Deus. Que Cristo está evidenciado dentro de nós. Porque não precisamos, não podemos ficar só apenas em palavras, né? Precisamos dar testemunhos vivos de que realmente nós somos filhos de Deus. E as pessoas vão olhar para nós e elas vão glorificar o Pai. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bem colocado essas palavras do nosso irmão Bazinho. É importante ter uma sintonia, né? Nossa palavra com as nossas atitudes. É o que realmente faz toda a diferença, né? Porque Cristo, ele era poderoso em obras e em palavra, não é isso? Então, toda coisa acontecia porque o amor dele por Deus em primeiro lugar, e amor ao próximo, né? Ele morreu pelo próximo, então ele demonstrava isso em amor, né? Em atitudes, com sua própria vida. Então, isso faz tudo a diferença. Bem colocado o nosso mais querido irmão Mazo. E daqui a pouco ele vai voltar de novo. Eu quero chamar agora o irmão Joseval, que também vai estar explanando a respeito do que Deus tem falado a respeito desse tema. Está escutando aqui também. E tem uma pergunta para ele. A pergunta que eu quero fazer para ele é: o que é preciso para não pararmos em tempos como este que estamos vivendo? Em tempos como este, o que é preciso para não pararmos de pregar esse evangelho, de falar isso? Está me ouvindo, meu Deus? Estou ouvindo. Saudação de paz aos irmãos. Amém. Amém. No Márcio, um beijo no coração, Mazinho, o Gilvan, Amém. que estão entrando aí na live. Irmãos, a Bíblia diz também que por muito se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando falo o amor de muito, o amor da igreja. E aonde é que o evangelho, o ID, está envolvido nesse tema que eu estou falando? Por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor pela obra. O amor em pregar a palavra. E o tema está baseado no versículo de número 2, né, de 2 Timóteo, capítulo de número 4. E eu quero ler o versículo para poder a gente ser mais... ter um pouco mais de compreensão e revelação em cima da palavra. Amém? Amém. E diz assim, ó: pregue a palavra, isto quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. E nesse tempo, irmãos, de que forma nós vamos pregar o Evangelho? De que forma nós vamos cumprir
com o ide do Senhor. O ensino de Paulo a Timóteo deixa bem claro que haveria tempos em que os homens, né, eles iam negar a sã doutrina. Mas era para Timóteo permanecer firme no propósito. Era para Timóteo permanecer firme no propósito. É em tempo e fora de tempo. Não existe um tempo favorável quando se diz respeito ao pregar a palavra de Deus. Não existe. Em qualquer tempo se prega a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus tem que ser pregada. Jesus ensinou seus 12, depois veio 70, depois o Evangelho chegou a nós e chegará a outras gerações futuras. E assim sucessivamente, até Jesus voltar para buscar a sua igreja. E de que forma se prega a palavra? Nosso irmão Mozinho, ele fez uma colocação aqui bastante interessante, que seria a palavra que eu ia colocar. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu ia falar sobre esse detalhe. Não somente pregar a palavra, mas viver a palavra. Para que a palavra de Deus, não somente pregada, mas através da nossa vida, venha trazer fruto para outras pessoas. Porque hoje, irmão, se prega até a palavra, mas uma palavra distorcida. Não é a palavra na essência, né? Às vezes se prega a palavra, não vive a palavra. Pregar a palavra e viver a palavra tem que andar de mãos dadas. Amém. Por isso Paulo, ele fala a Timóteo, porque o irmão Gilvão também fez uma colocação muito interessante, que Timóteo era referencial. A sua mãe, a sua avó, era respaldada e ele cresceu vendo a mãe dele, mulher de Deus, compromissada com a palavra, séria, responsável, e a sua avó. E ele cresce naquele lar, ouvindo, vendo as atitudes das suas avós. Se você for ver o capítulo de número 1, quando se trata a respeito da mãe e da avó dele, não é isso? O capítulo 1 vai tratar desse assunto. Então, ele nasce naquele lar, e o que a mãe pregava, ela vivia, o que a avó dele pregava, ela vivia, e ali nasce aquele filho na fé de Paulo. Paulo trabalha na vida de Timóteo, né? E aqui, quando Paulo está orientando a Timóteo, ele está preso. Aqui uma carta endereçada a Timóteo, dizendo para Timóteo, filho, pregue a palavra, né? O que você aprendeu, pregue a palavra. Não importa o tempo ou fora do tempo, pregue a palavra. A palavra é que tem que ser pregada. Não é isso? Então, essa mensagem aqui é muito poderosa, irmão. Amém. Não é só. Olha, eu sei que todo mundo tem uma contribuição aqui em relação a esse texto muito rico para apresentar as pessoas que estão entrando aí, né? E hoje, irmãos, a carência é muito grande de se pregar e se viver. Não só de se pregar. Amém? Amém. A carência é muito grande de se pregar e se viver. Pregar o que viver. Não pregar o que não está vivendo. Tem que pregar o que vive. E Paulo, sendo referência de Timóteo, tinha todo o respaldo, tinha toda a bagagem para orientar alguém, falar a alguém acerca disso. Quem está falando com Timóteo é alguém que teve experiências tremendas com Deus, um homem que foi ao naufrágio, um homem que foi preso, um homem que passou por várias provações, mas não negociou a sua fé. Amém. Ele vivia, né? Ele vivia ali aquela pressão toda, né? E cremos também que nós estamos falando também no âmbito espiritual, né? Em que havia uma pressão muito grande, maligna, né?
Porque Paulo era um homem que perseguia a igreja, né, usado pelo diabo para perseguir a igreja, e de repente tem um encontro com Jesus ali em Damasco, e se converte ao cristianismo, e ali ele passa a fazer a vontade de Deus, né, fazendo a vontade de Jesus, pregando o evangelho, e o inimigo não estava feliz com isso. Então, ele, a partir do momento que Paulo se converte ao Senhor, ao cristianismo, e passa a pregar o evangelho, irmãos, se vocês observarem a caminhada de Paulo, até os discípulos, eles ficaram irados. Eles não acreditavam que Paulo, um homem que outrora perseguia a igreja, hoje pudesse estar pregando o evangelho. Mas era um homem que tinha respaldo, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que andava com Deus. Por isso, ele aconselhou ao seu filho na fé, né, que Timóteo, o filho na fé de Paulo, com 17 anos de idade, Paulo ganha ele para Jesus ali, discipula ele, né, trata com ele, e ali ele se torna uma ferramenta poderosa na mão de Paulo, que vai para o Evangelho, e Paulo sempre orientando ele, mesmo de longe, Paulo sempre orientando o seu filho, porque qual é o pai, meu irmão, né, que tem um filho que não cuida, sendo espiritual, né, pai espiritual, por exemplo, o pastor Josemar, né, sendo o pai espiritual nosso, tem uma preocupação muito grande com a nossa vida espiritual, está perguntando como é que você está, né, tá orando por nós, cobrindo a nossa vida em oração. Então, era o papel de Paulo. Eu não sei se meu tempo já vai se esgotar, mas era isso que eu queria dizer, irmãos. A palavra que tem que ser pregada era a palavra que eu ia usar, foi o que o nosso irmão Mazinho usou. Isso só leva a crer a confirmação. Deus está fazendo aqui nessa palavra. Era justamente o que eu ia falar, né? Um pouco mais sobre isso, não só. Amém. Né, glória a Deus. Viver a palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar depois, daqui a pouquinho. E muito bom a questão. Realmente, uma das coisas que mais nos toca é a questão referencial de vida. Paulo e o próprio Timóteo, né, tendo seus pais como referencial, e ele abraçou a causa de tal forma que Timóteo foi considerado, dentro dos evangelhos, dos relatos, um dos discípulos de Paulo que ele teve mais apreço, qual ele depositou coisas grandes, a ponto de colocar naquela igreja de Éfeso, um jovem, onde ele trabalhou naquela igreja por muitos anos. Paulo depositou 2 anos e 3 meses ali em Éfeso, ensinando aquele povo a respeito do Evangelho. Paulo em Éfeso operou os maiores milagres possíveis, lá em Atos 19. Então, depositando nas mãos de um jovem que tinha ele como referencial, mas não só de ouvir de longe, mas de estar perto com ele, de levar a carga junto com ele, de estar obrando com ele, de estar pegando junto com ele, de estar vendo as aflições de Paulo, de estar vendo os milagres de Paulo, de estar aprendendo, sabe? E tendo esse referencial poderoso que nós, como cristãos nesses dias, temos como posse. Amém? Eu vou deixar com o irmão Márcio agora, vai estar explanando também. E a pergunta que eu tenho para ele é Márcio, por que isso? Nós estamos falando aqui a respeito de pregar esse evangelho. Tem sido um grande desafio para a vida do crente. Por que isso tem sido um dos grandes desafios até hoje, e nesses dias, em pleno século XXI? Por que isso tem sido um grande desafio para mim? Boa noite a todos. Shalom, queridos.
me sinto honrado de estar aqui com vocês. Poxa. Com cada um que está aqui, são referências na minha vida. São pessoas que eu admiro muito. E para falar dessa palavra, né, que tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa história, tem feito nós alcançarmos coisas que nós não imaginávamos, né? E quando Gilvan trouxe esse tema, né, sobre pregar o evangelho, eu fui aqui também para voltar aqui em Timóteo, 2 Timóteo, que é o 2, né, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. E aí eu vou ler aqui também 2 Timóteo 3, que fala que sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos. O desafio maior para o crente de pregar essa palavra hoje em dia é a questão da renúncia, né? Muitas vezes se preocupar mais consigo, se preocupar mais com sua vida, com aquilo que ele tem a viver, né? A Bíblia fala, amante de si mesmo. Muitas vezes nós nos preocupamos, até a própria igreja está se preocupando mais com seu umbigo do que com aquele próximo que está necessitando, né? Nós ouvimos uma palavra tremenda no domingo do nosso bispo, falando sobre compaixão e misericórdia, né? E se a igreja não viver isso, né? Se a igreja não andar em compaixão, não praticar misericórdia, ela não vai conseguir levar esse evangelho, né? Se a igreja não se colocar no lugar daquela pessoa que necessita, né? Aquela pessoa que precisa do evangelho, precisa de Jesus, né? Hoje em dia, nós conhecemos muitas vezes a igreja tem sido aquela que julga. Eu falo igreja não é somente templo, não é a pessoa. Muitas vezes a igreja tem sido aquela que julga. O fato de você ter compaixão daquele que está lá fora não é que você vai concordar com o erro que ele comete, mas ter compaixão é você buscar, como Jesus, ter aquilo, ver algo que te atrai, né? O que Jesus queria fazer quando ele queria trazer cura para a vida de uma pessoa, ele sentia a dor daquela pessoa, né? Se eu não sentir, se eu não me colocar na situação que aquela pessoa está passando, eu não tenho como ver o quanto ela precisa de Jesus, né? Muitas vezes ela não nem percebe o que ela precisa porque ela está cega, né? A Bíblia fala que o Deus dessa terra tem cegado o entendimento de todos. Mas quando eu, igreja, me coloco naquela condição, eu sei que ele está cego e ele ainda não tem o entendimento da palavra. Eu vou ter mais habilidade para chegar até ele, né? Vou estar mais aberto para pregar esse evangelho. Eu não vou me cansar, como fala aqui na palavra, eu vou pegar a tempo e fora de tempo. Eu não vou me preocupar com as coisas que estão vindo para a minha vida, as coisas que vêm para tentar me sufocar, porque hoje em dia o que mais nós vemos são distrações para com a igreja, para com o servo de Deus. Tem muita distração para tirar o foco, né? O objetivo de pregar a palavra de Deus, né? Nós temos hoje instrumentos, glória a Deus, que nós temos vários instrumentos para pregar essa palavra, mas mesmo em meio a esses instrumentos também tem as distrações para tirar o crente do propósito, para tirar o crente daquele objetivo que é pregar a palavra, que é mostrar verdadeiramente quem é Jesus, né? O que também os irmãos trouxeram é fundamental, a renúncia de si mesmo, renúncia da sua vontade, renúncia daquilo que você acredita que muitas vezes é certo e você não se deixa mudar pela palavra. Quando nós nos deixamos mudar, ser limpos pela palavra, sermos purificados por essa palavra, nós temos a tendência de fazermos a vontade de Deus genuína, né? Quando nós nos deixamos ser
respaldados por ela, deixa que essa palavra possa nos limpar, nos purificar, nós vamos sim seguir a verdadeira vontade do Senhor. E aí nós teremos que cumprir, né, como fala lá em Romanos 12, nós vamos nos moldar, né, a nossa mente vai ser transformada e nós não vamos aceitar o mundo como ele está, nós queremos transformá-lo pela renovação da nossa mente. Nós iremos viver verdadeiramente o que a palavra nos ensina. Amém. E o que os irmãos também trouxeram, que é o real, é viver a palavra. Eu não tenho como... muitas vezes eu já ouvi, acho que até os irmãos já ouviram sobre essa frase, que eu não sei nem quem é o autor, fala, preguem em todo o tempo, se for necessário, use palavras, né? Então, a nossa vida tem que ser esse livro aberto. As pessoas têm que olhar para nós e ver essa verdade. O que você prega nas suas atitudes vai me demonstrar, né? O que você prega nas suas atitudes vai revelar. A palavra que nós pregamos, essa palavra, a verdade vai ser demonstrada através daquilo que nós fazemos, né? E as pessoas vão ser alcançadas, né? As pessoas vão ser... a palavra que Jesus falou com Pedro, lança a rede, e aí através daquela palavra ele lançou e pescou. Então, quando nós lançamos a rede baseado na palavra, naquilo que a palavra nos ensina, com certeza nós vamos alcançar vidas, né? O propósito do Senhor vai ser estabelecido e vai ser incansável. As pessoas nós não teremos... não ficaremos cansados, nós não ficaremos esgotados, não, porque a verdade, é aquilo que nós vivemos conforme o que a palavra ensina, nós vivemos aquilo que a palavra nos diz, né? E vivemos porque é propósito do Senhor. Deus estabeleceu para nossas vidas, Deus constituiu, nos chamou, até como o Mazinho falou, os anjos queriam esse ministério, os anjos queriam pregar a palavra, e muitas vezes crentes estão fugindo disso, não estão querendo pregar, não estão querendo mostrar o quanto o Senhor é bom, mostrar aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, né? Pregar a palavra é isso, é mostrar o que a palavra ensina através das suas atitudes, é ter aquilo entrelaçado, é ser uma coisa única, né? Quando nós estamos calados, nossa vida está pregando. É isso que Deus nos mostra, o que Jesus nos mostrou. A vida dele foi um exemplo em todas as coisas. E nós estamos aqui para sermos iguais a ele, né? Demonstrar aquilo que Jesus nos mostrou, né? Como o Mazinho também trouxe, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo está em mim, eu vou demonstrar aquilo que ele é. Quando eu demonstro aquilo que ele é, eu alcanço. Eu vou conseguir alcançar as pessoas, eu vou conseguir atrair as pessoas para o reino, né? É isso que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. E eu passo a palavra para a Gilvana. Aleluia, bem colocado. Uma das coisas que nós, como igreja, a gente fez em geral, porque isso sempre foi um desafio para o corpo, né? O corpo no geral. E o nosso colocou aí bem claro, que não é um compromisso individual. O primeiro compromisso individual, você com Deus. Você com Deus. Nós com Deus. Nós não tivemos esse compromisso com Deus, de entender que quem somos em Deus é quem somos Deus. A Bíblia envolveu aqui que tem mostrar isso diante deste mundo, as coisas elas não acontecem. Mas a grande situação que tem mexido muito nesse grupo é justamente essa frieza. Essa frieza, sabe, em relação à verdadeira missão nossa, o verdadeiro propósito que Cristo nos chamou. E às vezes as coisas eram para acontecer de uma forma mais lenta, com demonstrações claras do poder de Deus,
demonstrações claras do amor de Deus, porque quando isso está impregnado em nós, e nós temos esse relacionamento pessoal com Deus, sabe, você não desiste nunca. E aí eu volto para a vida de Paulo, para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem sido até hoje, como outros discípulos, mas em se tratando da vida dele, a transformação dele foi total, sabe? Foi uma entrega total. E nessa entrega total, o próprio Jesus profetizou sobre a vida dele, quando disse, olha, Paulo, tu vai ser para mim um vaso escolhido e tu verás o que tu passarás por conta de pregar esse evangelho. Em outro texto ele diz que ele não foi obediente à visão, sabe? E a vida dele em si foi um apóstolo, como ele mesmo disse, que foi um aborto, né? Foi algo que veio bem depois. E ele fez coisas tão tremendas para Deus que isso até hoje toca-nos. Então, quando a gente olha hoje em dia, por que isso é um desafio? É porque esse encontro real e essa percepção de urgência acerca da obra de Deus que tem que ser feita a tempo e a fora de tempo, os corações muitas vezes estão bloqueados, distraídos e compromissados com essa obra. Compromissado com essa obra urgente, entendeu? Uma obra urgente. Amém. E Jesus, ele chamou os discípulos, ele instruiu as nossas vidas, e ele continua instruindo, ele capacita, ele equipa para que agora nós possamos realizar tudo aquilo que ele também fez agora nesse tempo, através de nós. Mas por que muitas vezes as coisas não acontecem? Por causa justamente disso. Existe um compromisso que tem que ser entre eu e Deus, individual, e que isso abrange o coletivo. Deus só precisou da vida de um homem para ganhar toda a Europa, para ganhar toda a Ásia, né? Só precisou de um homem comprometido, doado com a sua vida completa, repleta para Deus, para que as obras de Deus fossem feitas de maneira poderosa. Se nós estamos falando aqui acerca desse tema, é porque eu acredito que Deus está olhando para mim e para você, está olhando para a igreja num contexto geral, sabe, de uma intimidade, de uma colocação diante de Deus, de renúncia, como o Márcio falou, renúncia, entrega total, para que agora as obras de Deus, elas venham se manifestam nesse mundo aqui através de nós. Primeiro, uma vida, porque a nossa vida fala, e também pelas nossas ações. Porque a fé sem as obras, ela é morta, não é isso? Então, se existe a fé, existem as obras da fé. E as obras da fé são justamente a demonstração daquilo que Jesus nos ensinou para nós operarmos nesses dias. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Né? E mais para isso, o que é preciso em um tempo como esse, nós temos um compromisso com ele. O chamado de Jesus, ele exige de nós, sabe, uma renúncia tão grande a ponto da gente exalar esse perfume de onde quer que nós formos, seja no nosso trabalho, seja na rua, sabe, a unção de Deus, esse perfume glorioso da unção de Deus, exalar através da vida. E nós sabemos que isso impacta, né? Impacta os corações, impacta os corações, né? Mas não está com oportunidade, não. Está falando também. Amém, glória a Deus. Quando você falou aí de frieza, né? O Senhor trouxe uma palavra no meu coração, que foi quando Pedro, né? Ele disse para Jesus que ele... Senhor, quando Jesus ia se entregar naquela noite, né?
lá na cruz, né, que a Bíblia fala que ninguém tirou a vida dele, ele mesmo a entregou. E ele fala que, como está escrito, perseguirão o pastor e as ovelhas fugirão. E aí Pedro fala, né, eu jamais te abandonarei. Aquela passagem que Jesus fala para ele, hoje mesmo tu me negarás, antes que o galo cante 3 vezes. Né? E a gente sabe, a Bíblia relata que Pedro realmente nega Jesus, mas tem um livro, se eu não me engano, é no livro de Mateus, que as pessoas quando vê Pedro, ela fala assim, tu és um deles. Aí ele fala, eu não sou, eu não conheço esse homem. Aí ele faz, tu é um deles porque tu fala como eles. Tu age como eles, né? Então, quer dizer, Cristo já estava tão impregnado na vida dele ali, né? Daquele período que eles andaram juntos, que ele já demonstrava que verdadeiramente ele era um discípulo de Jesus. Você é como ele, você se veste como ele, você fala como ele. A pessoa que abordou ele dizendo que ele era, né? Um dos discípulos, e ele nega. Então aquilo ali, eu creio que para Pedro naquele momento foi terrível, né? Só que a gente sabe, aí o que é que Pedro faz? Volta às antigas obras, ele voltou para o mar para ser pescador. E Jesus ele fala algo importante, ele diz assim, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Então Jesus depois ele vai atrás de Pedro e fala, Pedro, você me ama? E Pedro, tu sabe todas as coisas. Pedro, você me ama? Tu sabes, Senhor. Pedro, você me ama? Tu sabes, Senhor, eu te amo. Então apacente as minhas ovelhas, né? Então, Pedro, talvez hoje, né, tem pessoas que possam estar nos ouvindo aí, que pode ter tido uma decepção, né, por algum motivo de não pregar esse evangelho, né, com atitudes, com pessoas, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus diz que aqueles que vão até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. E ele tem um propósito para cumprir na sua vida, né? Você é uma testemunha do Senhor para levar esse evangelho. Então se levante nesta noite, né? E pregue, como o nosso irmão Márcio falou, né? Se precisa de palavras, mas comece mudando as suas atitudes, né? Porque Deus ele tem um propósito na vida de todo homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Temos pouco tempo aqui, acho que está 6 minutos aqui. Márcio, você tem a oportunidade de falar as últimas considerações aqui, depois de José Paulo, vamos estar orando, né? Não vou demorar muito, não. Eu vou falar assim para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que irão nos ouvir, né? Sobre aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, né? Eu não sei como você está, não sei como está a sua vida, qual a situação dela, mas eu tenho uma certeza que o Deus que nós servimos, ele pode mudar qualquer situação, ele pode te tirar de qualquer situação que você esteja. Eu não sei se você está deprimido, triste, não sei se você está passando por um momento de revolta pelo que está acontecendo, se você perdeu alguém que tanto que você amava. Mas o nosso Deus, ele é capaz de amenizar o seu coração, ele é capaz de confortar o seu coração e te mostrar o verdadeiro amor. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, né? Através do Espírito Santo. E esse amor quer te alcançar. Esse Espírito Santo quer te alcançar. Porque nada do que nós vimos a fazer é em vão. Se nós estamos aqui hoje, se for para te alcançar, Deus ele faz qualquer coisa para te alcançar, porque ele te ama. Ele pagou um preço através de uma cruz para que você venha a ser redimido.